vai fazer besteira. Então a Bíblia, ela é muito... O homem necessita da mulher para assumir um governo, e ela vai falar sobre apresentar a mulher no plano de Deus. Tá? Então a mulher, ela já estava nos planos de Deus, tá? Né? Ou da onipotência e onipotência de Deus. Deus, ele merece ser propagado aqui nessa terra. Então, o homem, eles foram munidos de obrigo, porque não poderia, ele não poderia. Ateísta e esquerdopata. Olha só. Voltam contaminados. Então, a cultura muçulmana é melhor do que a cultura brasileira, do que a igreja brasileira, porque elas voltam eles voltam com a mesma cultura, com o mesmo pensamento muçulmano para as suas nações, mas os brasileiros vão dentro da sua própria nação, dentro da sua própria terra, e vai para a universidade e volta com a sua cabeça virada. Esse é o ponto aqui. Eu pergunto a vocês, como é que um jovem evangélico a comparativa. vai para uma universidade e 3 meses depois estão negando a eficácia do evangelho? 3 meses depois, sinal que esse jovem, né, que passou tantos anos na igreja, não foi convertido, não foi transformado pelo Espírito Santo. O movimento muçulmano, olha só, mais uma vez, vai do radical para o mais radical. Olha só. O muçulmano não abre mão 1 dos seus princípios. Sabe o que está acontecendo agora com a igreja? Comparação. Os evangélicos. Nós estamos indo da verdade do evangelho. A cultura muçulmana mais interessante do que a cultura brasileira, porque eles não abrem mão dos seus costumes, da sua fé, ou que seja, né, do seu extremo. Quando você chega na escola e na universidade e que você é luz, o primeiro impacto, guardem isso que eu estou falando para você: deboche. Vão debochar de você, vão ridicularizar você, vão zombar de você e vão isolar você. Só tem um dado: você é luz e você não está sozinho. Ponto. Vamos lá, né? Até então aqui, colocando a justificativa, mas vamos lá. A primeira coisa que nós vimos aqui foi essa comparativa, essas duas comparativas que foi feita com a igreja, os jovens brasileiros, com a igreja brasileira, com a cultura muçulmana. Primeiramente, nós sabemos que, lógico, que dentro da cultura muçulmana há os extremos, né, dessas questões de homens bombas e tal e tudo mais, mas há aqueles que são verdadeiramente, que acreditam em Deus, que acreditam em Alá e servem a um Deus todo-poderoso, e eles têm essa fé em Deus. Eles não abrem mão da cultura deles, claro, isso é um fato. Só que há uma diferença na questão da cultura muçulmana e da cultura brasileira. Não está na questão apenas dos jovens, né, ou das ovelhas em si. Quem é a liderança? Quem é a liderança da cultura muçulmana? Quem é que ensina esses costumes, esses preceitos, essas leis aos muçulmanos? Então, eles têm uma liderança que coloca, que ensina, que bate em cima daquela cultura, daquela lei, e eles são convertidos, eles são convencidos, eles são aprimorados dentro daquele princípio. Então, eles não abrem mão, eles não vendem, não trocam, não se da sua cultura, porque eles têm convicção da sua cultura. Isso é um fato. E o interessante é que eles saem do país deles, né? Eles saem não somente para estudar nas universidades de fora, de outros países, mas eles saem também em outros países para disseminar a cultura, né? A cultura muçulmana. Eles saem do país dele para outros países para poder convencer, para poder pregar e ensinar essa cultura muçulmana aos outros países. Tanto que hoje nós vemos aí que uma certa maioria de vários países europeus, até mesmo a África e muitos países aí já se converteram ao muçulmano, a essa cultura muçulmana. O islamismo, né? Claro que muçulmano
tem a ver com o seu país, com a sua naturalidade. Eles são muçulmanos, porque eles são nascidos lá, mas eles têm a sua crença, a sua religião, o Islã, esse Estado, né, essa questão de fé, mas aí o que acontece? Eles saem do seu país como muçulmano e vai levar a sua cultura aos outros países. Eles não vão para lá para aprender a cultura dos outros países. Eles são ensinados a isso, não se contaminar com a cultura dos outros países. Aí você me vê um líder religioso, um líder de uma grande igreja, de um grande ministério, comparando, fazendo uma comparação de uma cultura extrema, de uma cultura que está disseminando, né? Disseminando essa cultura deles vamos dizer, práticas extra que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com o evangelho, e comparando essa cultura, esses princípios dele como melhor do que muitos jovens brasileiros que estão indo para as universidades, estão sendo convencidos por professores ateus, professores de outras culturas, de outras, até mesmo filósofos, né, esquerdopata, como ele diz, né, que eu não vejo nada eu não vejo nada de contrário a você ser de esquerda e de direita. Para mim, dentro de uma questão política, existe a questão de direita e a questão de esquerda. Se não houver uma direção só a seguir, se houver apenas uma direção só a seguir, então nós temos aí uma ditadura. Se nós temos uma direita e uma esquerda, é sinal que nós temos duas opiniões. Se você não é a favor, você é contra. Se você não é contra, você é a favor. Então, isso que fica a questão aqui. Querem somente que você seja somente de direita, ou que você somente vá à decisão, ou você somente escolha pelaquilo que você não é, pelaquilo que você não quer, porque o governo, porque aqueles que vão nessa mesma direção, eles estão escolhendo isso. Logicamente que eu posso ser de esquerda, mas eu posso defender os meus valores, os valores cristãos, os valores da minha religião, da minha fé. E eu posso não concordar com as questões políticas brasileiras hoje, que nós estamos vendo. Essa questão desse desmando, desse descaso com a população, com o ser humano. Agora, não é a questão de nós, não é a questão aqui de nós ir contra, não é porque eu sou de esquerda, ou porque outro é de esquerda, ou porque você não concorda com o governo, você é ladrão, você é corrupto, você é bandido, você não tem fé, você não tem uma religião. Isso é uma verdadeira de uma mentira deslavada que eles que querem pregar para você. Agora, preste bem atenção na questão. Hoje nós vemos jovens hoje, já vou encerrar aqui, nós vemos jovens hoje que nasceram, bem dizer, na igreja, cresceram no evangelho, estão ali firmados na igreja, e eles saem, como foi dito aqui, eles saem da igreja, vai para as universidades e tal. Chegando lá, eles se encantam, eles têm ali, né, dependendo do que ele vai estudar, ou do que ele vai aprender ali, ele se encanta com a cultura, com o pensamento, na verdade, né? Com o pensamento daqueles professores que não acreditam em Deus, que não têm fé, que só acreditam na razão, na lógica, que só acredita na ciência e não acredita na fé, não acredita em Deus, né? E aí o que acontece? Começam a ensinar isso, e essas pessoas, esses jovens que sejam, eles se encantam com isso e acabam perdendo a fé, acabam caminhando por esse lado porque foram convencidos que isso é o correto. Agora, quem é culpado? A culpa é de quem? Quem é o culpado desses jovens que de tantos anos de igreja, nasceu no evangelho, ou até mesmo não, né? Ou até mesmo não nasceu, ou tem muito tempo de evangelho, outros pouco tempo, eles vão para as universidades e acabam mudando o seu pensamento porque eles foram convencidos por professores seculares de que Deus não existe. Quem é o culpado disso?
é os professores que eles têm o seu afazer de pregar isso que eles acreditam que isso é o que eles acreditam, e isso é uma base, é uma regra para eles, desacreditar que Deus existe, falar que a razão ela é mais do que a própria fé, do que você acreditar no sobrenatural, é mentira, não é verdade, você tem que acreditar naquilo que você vê, naquilo que é tangível, naquilo que é provável, o improvável não existe. Então, isso é o trabalho deles, eles ganham para isso, eles estudam para isso. Agora, se você tem líderes, se você tem pastores, pregadores, ensinadores, professores, teólogos, mestres, doutores para ensinar, gente, você tem homens preparados para ensinar a palavra de Deus, a dar a estrutura da palavra de Deus para esses jovens, para essas pessoas. E eles não conseguem convencer esses jovens que Deus existe, que o evangelho é a verdade. Aí você quer acusar aquele jovem é culpado porque ele se deixou levar por um pensamento filosófico científico. Se você não conseguiu, com a ajuda do Espírito Santo, se você tem, né, na verdade, o Espírito Santo, e você não conseguiu colocar na mente, mudar o psique desse jovem para a palavra de Deus, e o que não é cristão conseguiu, então alguma coisa de errado tem. O errado está em quem? Apenas no jovem? Não. O errado está em você que não consegue ensinar. Porque hoje, gente, o evangelho hoje, na visão desses camaradas, principalmente esses camaradas que tá, né, falando, esses camaradas que estão pregando, que estão disseminando esse evangelho tão esdrúxulo, o pensamento desses camaradas é um pensamento financeiro. Eles estão lá preocupados com a mudança espiritual, com a salvação da sua vida. Eles estão preocupados com aquilo que você pode trazer. Se você é um dizimista fiel, se você é uma pessoa que leva valores, você é bem-vindo. Agora, se você não é bem-vindo. Essa é a verdade. Então, por isso que se pregam, por isso que se falam tanto sobre isso, porque esses camaradas saíram da verdade. Esses camaradas deixaram a verdade e agora a culpa é das ovelhas que estão se desviando. A culpa é dos jovens que estão perdendo a fé por causa das universidades. A culpa não é dos jovens. A culpa não é das universidades. A culpa é de você que não soube ensinar, que não soube estruturar esse jovem. O que Paulo diz aqui em 2 Timóteo para o jovem? Paulo escrevendo a Timóteo, o que ele diz a Timóteo? Procura-te aplicar na doutrina, procura aplicar na palavra, procura aprender. Porque Paulo estava ensinando, Paulo formou, Paulo ensinou Timóteo, Paulo foi o professor, Paulo ensinou o seu servo aqui. Então, se essas pessoas estão se desviando, a culpa não é apenas desses jovens, a culpa é tua que não ensinou. E se você não ensinou, se você está perdendo, é porque verdadeiramente você precisa voltar ao banco do aprendizado, porque culpar as pessoas, culpar as ovelhas é muito fácil. Agora, assumir a responsabilidade de que nós estamos pregando o evangelho frajunto, o evangelho mentiroso, o evangelho de interesses, né? É mais difícil, né? Assumir essa responsabilidade. Volta ao primeiro amor, Silas. Volta ao primeiro amor. Prega o evangelho que você pregava